Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradecendo as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos, inscreva-se neste canal. Eu gostaria de fazer um react do professor Marcelo Andrade, uma pessoa que eu particularmente acho que tem certas opiniões pertinentes sobre história, e inclusive eu tenho alguns livros dele. Eu me interessei pelo debate que ele propõe com relação aos impérios coloniais, e eu me interesso bastante principalmente pela história do Império Português, do Império Espanhol. E também, se não me falha a memória, também eu acho que eu tenho um livro dele sobre a independência do Brasil, mas vamos lá. No entanto, eu confesso que eu fiquei um tanto preocupado com certas observações que ele fez a respeito do regime militar, e que me parecem que são bastante incongruentes em muitos aspectos. Parece-me que o professor Marcelo Andrade, quando ele fala de conceitos bastante complexos como direita e esquerda, ele acaba caindo num erro que é muito comum, principalmente do discurso liberal, de reduzir a dicotomia entre esquerda e direita com maior intervenção estatal, menor intervenção estatal. Na prática, ele adere a um discurso que é muito comum dentro da tradição anglo-americana, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, sobre uma tradição que seria mais liberal ou menos liberal. Só que esses conceitos, eles não se aplicam necessariamente às conjunturas políticas, por assim dizer, né? Por exemplo, esse conceito que ele trabalha não seria aplicado na Europa Central. Eu poderia ser mais ousado em dizer que essa ideia do não intervencionismo, que é muito comum do discurso liberal, ele não tem nem mesmo uma validade histórica muito objetiva. Na verdade, talvez até mesmo pode-se dizer que é uma falsificação ideológica histórica, né? E aqui eu vou pegar um vídeo bem resumido, de 14 minutos. Eu vou tentar ser o mais resumido possível na minha explanação, com o título Resposta ao Mendigo Virtual. Ele estava criticando aí um comunista barbudo, assim, que parece realmente um mendigo, e ele defendendo os pontos de vista relacionados à ideia de que o regime militar de 64 seria um regime de esquerda. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vai se tornar o mais rápido. Carlos Castelo Branco, ele chamava, né? Ele escreveu no Jornal do Brasil dizendo que o Geisel era de esquerda. Tá? Eu duvido que o mendigo virtual, que fez um react do seu vídeo com a Ananda, sobre a ditadura de esquerda, deu 1h20 e nem vi só o início, mas ele ficou lá tirando chacota no Twitter. Ele já deve ter lido Ideais Traídos. Mendigo virtual, se você tiver lido, coloca aí responde pra gente. Porque você veio falar como se fosse um absurdo classificar a ditadura como esquerda, mas eu duvido que você tenha lido pelo menos metade da bibliografia que o professor Marcelo deu sobre o tema. Vamos lá, ele citou uma bibliografia, no caso um livro do general Silvio Frota, chamado Ideais Traídos. Eu não li a obra, mas nós conhecemos muito bem a fama do Silvio Frota. E muitas vezes nós podemos deduzir que o senhor Silvio Frota, uma pessoa profundamente ressentida, porque ele foi afastado de certas funções de quartel, justamente porque dentro da sua jurisdição estava havendo excessos abomináveis no que diz respeito à tortura e perseguição de presos políticos. E em particular, se não me engano, acho que o seu nome estava envolvido na morte do jornalista Vladimir Herzog. É isso que eu me lembro mais ou menos, tá? Posso estar enganado aqui, tá? Mas ele foi afastado, inclusive, pelo Geisel. Então, evidentemente que o Silvio Frota ficou um pouco sentidinho, né? Ficou um pouco revoltado com isso. Ele era considerado um general linha dura, e havia uma ala do Exército Brasileiro que queria a volta da democracia, ou pelo menos uma tentativa de arejar melhor um regime autoritário como foi o de 64. Né? Então, claro, eu não li os Ideias Traídos, tá? Então eu ficaria até um pouco suspeito de falar dessa obra. No entanto, pela fama do Silvio Frota, ele não era fluxo e cheire, diga-se de passagem. Vamos lá. Se a gente vê as características de governo de esquerda, os militares se encaixam. Estatizante, eles foram estatizantes. A centralização do poder no executivo, centralizar o poder no executivo. Estabelecer o censura, perseguir a oposição. Vou colocar aqui umas objeções. Esse tipo de avaliação que o professor Marcelo Andrade faz a respeito de ser um governo estatizante ou ter censura ou coisa parecida, é algo que, no meu entender, é bastante confuso, e no final das contas ele criou uma estereotipação da esquerda. Porque quando nós falamos de censura,
Censura é uma prática que pode vir de qualquer regime, inclusive regimes democráticos. Então, quando há censura, então a culpa é só da esquerda? Não necessariamente. Nós temos regimes autoritários, conservadores, como por exemplo o regime do salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, enfim, que havia censura. Então não podemos dizer que no fato desses governos terem censura é que necessariamente sejam de esquerda. Isso não tem muita lógica. Eu poderia ser mais ousado em dizer que até mesmo antes de 1789, tá? Nos regimes chamados absolutistas, havia também censura. E nós não podemos nos acusar de esquerda. A gente poderia ir mais além. A própria Igreja Católica. A Igreja Católica, até os anos 60, tinha livros que eram censurados, que estavam numa lista chamada Index Librum Prohibitorum. Então, atribuir censura ao fato de ser de esquerda, isso não me parece ter sentido. Até porque, quando nós falamos da questão da censura, a gente tem que entender que todas as sociedades têm forma de censura. Alguém vai ficar escandalizado, mas as sociedades liberais não têm censura? Claro que tem censura. Em que ponto tem censura? E em que ponto se aplica a censura? Né? E é isso que nós temos que entender. Eu pergunto para vocês uma coisa. Um material pornográfico que envolve crianças, ele não é objeto de censura? Sim, é objeto de censura. Muitas vezes certas sociedades censuram certos tipos de informações baseado em certos critérios, certos juízos de valores que não são aceitáveis dentro da sociedade. Tá? Pode ser também, claro, a censura motivada para fins estritamente políticos de certos regimes que querem se proteger de certas críticas, enfim. Né? Mas isso pode ser aplicado tanto a regimes de direita como a regimes de esquerda. O regime autoritário de Augusto Pinochet também teve censura e ninguém vai dizer que necessariamente era um governo socialista. Então a censura não é um problema da esquerda, não é um problema dos socialistas. É uma aplicação de controle da informação que pode partir de várias formas institucionais, dos mais díspares e até mesmo inimigos. Então, por exemplo, quando você tem uma subversão comunista, uma divulgação ideológica para subverter a sociedade, então esta sociedade pode aplicar mecanismos de censura contra esse tipo de material. Vamos analisar uma coisa que é da legislação brasileira. Apologia ao nacionalsocialismo é crime. Isso não é uma forma de censura? Sim. Por quê? Porque nós fomos testemunhas no século XX de um regime profundamente abominável como o regime nacionalsocialista. E, portanto, as democracias, inclusive a própria democracia alemã proíbe apologia ao regime nacionalsocialista. Inclusive com fiscalização, quase como uma espionagem do Estado contra esses movimentos extremistas e radicais. Então, atribuir à esquerda o monopólio, por assim dizer, da maldade da censura, isso me parece uma coisa muito forçada de barra. E isso sem prejuízo do fato da lógica estatizante intervencionista. Primeiro porque intervenção estatal ou dirigismo estatal não quer dizer socialismo. São duas coisas distintas. Muitas vezes o dirigismo estatal ele serve justamente para fortalecer uma economia capitalista. Aliás, se nós estudarmos a história do capitalismo, não existe capitalismo sem Estado. Eu penso que o professor Marcelo Andrade parte de uma mitologia criada pela ideologia liberal, do Friedrich von Hayek e até mesmo do Ludwig von Mises e da Escola Austríaca de Economia, da chamada ordem espontânea do mercado. Essa ordem espontânea historicamente nunca existiu. Ela foi tudo menos espontânea. Ela foi uma política de Estado, ela foi uma política econômica que introduziu novos conceitos de economia, como também novos conceitos morais, éticos e também até mesmo antropológicos de sociedade e cultura. E isso implicou a destruição da sociedade tradicional. Então, por exemplo, o processo da expansão do Estado acompanha também o processo da expansão do capitalismo. Quando nós falamos da criação do mercado nacional, é a criação do mercado nacional dentro de um processo de centralização do poder estatal. E não somente um processo de centralização, como também um processo de expansão do poder político de uma entidade, como por exemplo o Império. Vejam, por exemplo, que o comércio mundial foi criado por um império, que foi o Império Português, que criou novas rotas marítimas, né, para beneficiar o comércio português. E para isso se criou o quê? Se criou, né, um império. E isso sem prejuízo de outros demais impérios, o Império Espanhol, o Império Francês, o Império Britânico e assim sucessivamente.
Então, querer dissociar a ideia ou desvincular a ideia da economia e do Estado é simplesmente uma ideia que não é histórica. Uma ideia que, muitas vezes, no meu entender, parte de uma mitologia ideológica. E quando nós falamos da questão do regime militar, é verdade. O regime militar ele foi nacionalista, ele teve um viés, de certa forma, dirigista, e em uma fase, principalmente na fase do Geisel, uma fase estatizante. O aspecto mais estatizante do regime militar foi na época de Geisel. Porque pouco antes disso, o que acontecia? Havia um Estado dirigista. Mas esse Estado dirigista, quando ele constrói certas estruturas econômicas, ele faz justamente para um desenvolvimento capitalista. A hidrelétrica de Itaipu, a construção de estradas, né, a construção de hidrelétricas, por exemplo, né, como eu citei aqui. Então, isso foi necessário para a consolidação de uma sociedade capitalista moderna. Tanto é verdade que, com todos os defeitos do dirigismo estatal, que existem, e não são poucos, tá? A gente tem que entender isso. Mas se nós analisarmos o processo de industrialização de certos países, e até mesmo a berlinda, no que diz respeito à questão econômica, o Estado teve uma importância primordial no desenvolvimento econômico. Vamos pegar o caso da Alemanha. A Alemanha, na segunda metade do século XIX, se desenvolveu a partir do quê? Da consolidação do Estado prussiano e da unificação alemã. A Itália, a mesma coisa. E assim sucessivamente. A Coreia do Sul também se desenvolveu através de quê? De uma situação mista entre dirigismo estatal e capitalismo, e até mesmo, claro, alguns setores até oligopolizados de capitalismo. E eu vou ser mais ousado em dizer até o próprio Estados Unidos. Mesmo que alguém possa dizer, não, mas o capitalismo americano se desenvolveu através de ferrovias privadas, etc. Sim, mas só que essa expansão do setor privado em certos setores, que posteriormente se tornaram essenciais para a economia americana, tiveram também intervenção estatal. Eu vou mais além. O próprio protecionismo foi um dos fatores do desenvolvimento dos Estados Unidos, que até hoje existe. Então é aquela história. Claro, veja, eu não estou aqui criticando a economia de livre mercado. Tá? Eu acho até que em alguns aspectos é necessário uma economia de livre mercado. Mas não se pode negar que, historicamente falando, alguns países se desenvolveram através da intervenção estatal. E que a intervenção estatal ela é essencial ao desenvolvimento capitalista. Neste aspecto, tirando, evidentemente, os aspectos bizarros deste professor, mas, por exemplo, o Elias Jabbour, que fala sobre a China, tudo bem, eu acho abominável a defesa do regime chinês, porque é um regime draconiano, brutal, desumano, um regime que não respeita nenhum tipo de liberdade civil, não? E nesse aspecto nós temos que reprovar as ideias do Elias Jabbour. Mas quando ele fala da questão da participação do Estado na economia, isso é uma constante na história do capitalismo moderno, e não é o contrário. Então, os mitos que os liberais criaram, de uma economia do laissez-faire, de uma economia, né, em que o dirigismo estatal tem que ser demonizado, alto lá. Na época do auge do liberalismo econômico do século XIX, havia exércitos e estados que eram capazes de apontar os canhões num país porque não pagavam uma dívida. Isso não é uma instrumentalização militar e política? Evidentemente que sim. Ou vocês acham que o Império Britânico, ou até mesmo o Império Norte-Americano, se impuseram apenas somente pelo livre mercado e o capitalismo? Para com isso! Para com isso! Se não fosse a Marinha Britânica apontando canhão para todo mundo, não teria Império Britânico e não teria livre mercado britânico, entre aspas. Como também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante praticamente toda a segunda metade do século XX, foi uma potência ultrapoderosa tal que impôs a sua própria moeda nacional como uma moeda internacional, o dólar. O dólar é uma moeda mundial. Só que é uma moeda estatal também. E vocês vão negar que não teve influência do Estado? Para com isso. Vamos lá. Questões que a gente já vai colocando esse que tá uma das pautas aqui. Vamos primeiro definir a esquerda e a direita, pra gente definir a questão da ditadura militar. Começa definindo o que seria. Porque assim, a direita e a esquerda ela vai ser relativa também do lugar que ela está. Então, se num regime comunista, o socialismo estaria à direita, porque tem Estado. Ou seja, o comunismo seria mais revolucionário que o socialismo ou social-democracia. Aqui ele está falando como se os conceitos de direita e esquerda fossem baseados numa ideia de uma progressão e de uma regressão. E isso é redondamente errático e por vezes falso. Tá? Por quê? Primeiro,
Se nós analisarmos, por exemplo, os regimes comunistas, até os regimes revolucionários têm um processo de estabilização. O que significa isso? Significa o fato de que quando um regime se torna comunista, ele se torna o status quo. Então, quando há um processo de liberalização, digamos, de um regime comunista, como aconteceu na Glasnost e na Perestroika, ninguém vai dizer, por exemplo, que esses linha duras do Partido Comunista que não queriam abrir nada e queriam realmente um regime draconiano, necessariamente eles seriam mais conservadores, enquanto aqueles mais liberais seriam os mais revolucionários e mais de esquerda. Quer dizer, esses conceitos de esquerda e direita, eles têm certas variáveis, ó, que se modificam conforme certas conjunturas que podemos dizer locais ou conjunturas específicas de certos países. Então, por exemplo, é muito comum a gente perceber no discurso da direita brasileira criar uma espécie de um essencialismo das direitas e, claro, esse essencialismo sempre é pregoado dentro da perspectiva anglo-saxônica, da perspectiva anglo-americana. Ou seja, maior intervenção do Estado, socialismo. Menor intervenção estatal, liberalismo, conservadorismo, democracia, blá blá blá, entre outras coisas. Então esses conceitos de maior intervenção, menor intervenção, eles são erráticos por si mesmos. Né? Até porque sociedades democráticas capitalistas também podem ser intervencionistas. Podem ser dirigistas até. Alguém vai dizer que o modelo norte-americano que impõe o dólar como uma moeda mundial não é um modelo dirigista? Alguém vai dizer que, embora, tudo bem, os americanos não têm indústrias estatais de armas, tá? Mas eles têm oligopólios que trabalham para o Estado. Vocês acham mesmo que a indústria de armas norte-americana, que vende para o Estado norte-americano, que desenvolve tecnologias para o Estado norte-americano, vocês acham mesmo que eles têm liberdade para vender armas para a China ou para os inimigos dos Estados Unidos? É evidente que existe intervenção. Então, o que eu quero chegar aqui não é a defesa do dirigismo ou do intervencionismo. Eu não quero tocar nesse ponto porque eu mesmo, claro, eu tenho reservas à questão do dirigismo estatal, em muitos aspectos. Porém, a gente não pode negar que, historicamente falando, o capitalismo e o dirigismo, eles se comungam em muitos aspectos. E que a retórica liberal não se aplica em maior parte daquilo que os liberais dizem ser aplicáveis. E eu diria mais. Em muitos aspectos, a ideia do livre mercado é bastante prejudicial à conjuntura econômica, quando observamos em plena pandemia que nós nos descobrimos reféns da China. E qual foi a lógica que favoreceu um regime comunista e um regime draconiano como o chinês, né, dando progresso de graça para o inimigo? Foi a lógica liberal. Foi a lógica da otimização da produção, do lucro, em um país que é potencialmente inimigo do Ocidente. E que tem um regime que é contrário a tudo aquilo que o Ocidente acredita. Baseado nessa lógica economicista. Radical. Vamos lá. Então, analisando o Brasil daquele contexto histórico, na época da ditadura, vamos classificar o que seria a direita e a esquerda daquele período. Bom, a gente pode pegar muito no pensamento do Carlos Lacerda, que era um pensamento muito sintonizado entre o que se pensava muito de direita e esquerda em 64. Então, o que era essa direita que o Brasil pensava em 64? Era um país mais descentralizado, mais com força do parlamento, com liberdades individuais, sem censura. Era um país com livre mercado atuando, grandes liberdades para empresas, baixo imposto de tudo, imposto de renda e carga tributária, imprensa livre e nenhuma ou poucas estatais. Isso eu acho importante, pegando esse gancho do livre mercado, que muita gente, principalmente envolvida ao nacionalismo, mas a direita, te acusa de ser liberal por defender livre mercado. Que seria bom já colocar essa diferença. O problema é que tem um problema grave aqui entre os católicos, principalmente, que não conhece a história da economia, principalmente a história da economia na Idade Média. Então a pessoa projeta o mundo de hoje, acho que na Idade Média tinha Banco Central, tinha monopólio, tinha estatal, e não tinha. Quando a gente vê, quando a igreja dominava, influenciou mais a sociedade, que foi a Idade Média, foi decaindo, a gente vê de forma impressionante como o Estado na Idade Média era pequeno, descentralizado, reis e sociedade. Ninguém queria ter o que se chama hoje de estatal, empresas públicas, isso aí não havia. Havia conventos podiam emitir moeda, Cluny emitia moeda. Se a pessoa tivesse recurso, ela podia próprio montar uma empresa e emitir a própria moeda dela, dizer ampla liberdade para montar empresas que, se quiser, sem interferência do Estado. Olha, senhor Marcelo Deray, me desculpa, o que você está falando é uma proposição completamente absurda e anacrônica. Você está querendo adaptar certos conceitos que foram desenvolvidos a partir do século XVIII no século XV, no século XIV. Primeiro,
A sociedade medieval era uma sociedade em que você tem várias camadas de poder descentralizadas, divididas em vários tipos de estamentos, como também em formas corporativas. E essas formas corporativas que havia, por exemplo, na economia medieval, e em particular no caso do mercado, elas não eram livres, como você está falando. O que você está falando é uma proposição historicamente absurda, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Senhoria. E você está falando uma coisa que não tem nada a ver. Tá? Primeiro, nas cidades medievais, nos burgos medievais, havia as corporações de ofício. Essas corporações de ofícios não somente regulamentavam o trabalho, como também até restringiam a liberdade do trabalho se fosse do interesse dos associados dessas cidades. Então, cada municipalidade tinha uma corporação de ofício. Essa corporação de ofício, no começo, serviu como um elemento de regulamentação de uma atividade econômica, e ela coexistia com o burgo da cidade, coexistia com o nobre, e assim sucessivamente. É interessante que o sistema medieval, de fato, ele era descentralizado, mas ele não era livre assim. Olha, eu posso criar uma empresa sem o aval do Estado. Primeiro, não havia tanta empresa assim como você está falando. Na verdade, a sociedade medieval era uma sociedade agrária, majoritariamente agrária, e o comércio era muito restrito a certas funções e certos ofícios. É só ler, por exemplo, um livro, eu vou indicar aqui para vocês alguns livros sobre o assunto, porque eu já li sobre a história econômica medieval, que é, no caso, o livro de Henri Pirenne, que é um clássico, História Social e Econômica da Idade Média. Vocês podem encontrar em português isso aí. Tem um livro do Luiz Soares Fernandes, um vovozinho, um cara centenário já, está vivo ainda. Nasceu em 1924, para você entender, ele está fazendo 100 anos. Um historiador espanhol, que escreveu História Social e Econômica da Idade Média Europeia, que é em espanhol, tá? Eu li em castelhano. Que é uma reescritura do pensamento de Pirenne, tá? Mas é muito mais, assim, bem elaborado, diga-se de passagem, né? Que ele fala da questão do desenvolvimento da empresa, da economia, do comércio, da indústria, que já é, digamos assim, tem a sementeira no mundo medieval, principalmente nas manufaturas, nas cidades livres, né? Mas, se a gente observa bem, o comércio era muito restrito. E não somente restrito por conta, claro, porque a economia medieval tinha problemas relacionados à questão dos transportes, eram muito caros. E vejam que boa parte da produção de mercadorias eram, em geral, mercadorias caras. Tecidos e especiarias. Tecidos e especiarias eram transportáveis, fáceis de transportar, digamos assim. E também o preço que era cobrado dessas especiarias, ou então desses tecidos, compensava os transportes. Vinhos, por exemplo, eram transportados, só que os vinhos podiam azedar, para você ter uma ideia só. Então, era muito difícil o comércio na Idade Média. Embora ele surge, ele floresça, né? Muitas coisas que hoje nós consideramos do capitalismo moderno realmente surgem a partir da chamada Baixa Idade Média, né? Então, o que acontece? No entanto, não era necessariamente um comércio pujante como o do século XXI, nem mesmo do século XVIII. Ainda era um comércio bastante restritivo. A maioria esmagadora da população vivia da terra, da produção da terra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, as empresas eram verdadeiras manufaturas, eram bancas, tá? Bancas bastante simples, diga-se de passagem, né? Ou então os bancos que surgiram a partir do final da Idade Média também, principalmente na Itália, que nós temos no século XIII, no século XIV, você ainda tem já a noção das chamadas bancas, né? De empréstimos de dinheiro, enfim, dentre outras coisas. Então vejam que não era uma economia de uma complexidade como é a economia de hoje, tá? Que é tudo interligado do ponto de vista do comércio. Esse é o primeiro ponto, tá? Outra coisa, as corporações. As corporações tinham poderes sobre os ofícios de um município, de um burgo, de uma região e etc. E dependendo dessa relação das corporações de ofício, por um lado, eles são associações em que os comerciantes se ajudam, se solidarizam, se protegem, né, contra as arbitrariedades, digamos, de um rei, de um príncipe, dentre outras coisas, mas também há uma fase da corporação de ofício que ela se torna uma instituição oligárquica. Ou seja, certas famílias começam a dominar essas corporações de ofício e começam a excluir justamente aquelas que não participam, restringindo o mercado. Inclusive há brigas violentas, disputas de poder entre corporações. A corporação A brigando com a corporação B a golpe de espada e porrada mesmo, nas cidades livres. Por outro lado, nós vimos a questão dos municipalismos, que cada cidade poderia comercializar com outra cidade fazendo um acordo entre as corporações. Nós temos o caso da Hansa.
da chamada Liga Hanseática, chamada de Hansa. A Hansa era uma associação de 40 cidades livres que iam de Lübeck, que hoje seria... Não, de Bruges, se não me engano. De Bruges, que hoje seria, sei lá, Bélgica, Holanda, agora eu não me lembrei. Acho que hoje é Bélgica. Bruges, até Novgorod, na Rússia, tá? E como é que se fazia isso, esses acordos? Havia os burgomestres da cidade, mas os burgomestres administravam as coisas da cidade, mas as questões de atividades econômicas eram essas corporações de ofício. E essas corporações de ofício tinham poder de regulamentar trabalho. Você tem aquela relação dos mestres aprendizes, né, que introduz isso. Mas só que, por exemplo, essas mesmas corporações, durante um certo tempo, eles eram capazes de destruir a concorrência. Há casos, por exemplo, em Bruges, que certos tecelões produzindo fora da corporação, o cara da corporação mandava um soldado quebrar a manufatura do cara. Você não faz parte da corporação, então você é ilegal. Basicamente isso. Então, a corporação de ofício tinha alguns aspectos positivos, que era o quê? A questão da proteção do trabalho, a proteção das pessoas que eram associadas, enfim, né? Havia uma forma de regulamentação autônoma que coexistia com outros organismos intermediários, mas também havia problemas, tá? E as cidades medievais, quando elas se relacionavam entre si, elas se relacionavam por acordos. Então, por exemplo, havia um fundaco, que chamava fundaco, daí fundação, né? Que chegava, por exemplo, numa cidade, e aquela cidade, em troca, também tinha um direito de comercializar nas outras cidades, acessivamente, e foi assim que surgiu a Hansa. E não somente a Hansa, a própria Itália também tinha várias cidades, né, que também comercializavam. Às vezes os comerciantes compactuavam uma cidade que poderia escoar, por exemplo, seus alimentos, como as feiras, né? Por exemplo, as feiras de Champagne na França, no século XIII, século XIV, que os comerciantes se reuniam lá, eles trocavam aquilo que de fato era excedente dentro dos seus respectivos países ou regiões. Tá? Então havia esse aspecto de autonomia, mas também havia esses problemas. O que acontece, basicamente, quando nós falamos de uma sociedade de mercado, isso acompanha o quê? O processo de centralização do poder estatal, em que o poder estatal não somente começa a destruir lenta e gradualmente essas autonomias municipalistas, né? Começa a ter mais controle sobre essas municipalidades, tirando as prerrogativas, as liberdades dessas cidades, e ao mesmo tempo o rei começa a reivindicar até mesmo a regulamentação das corporações de ofício. Então, por exemplo, na França, da época de Luís XIV, dentre outras coisas, você já tem um monopólio estatal, por assim dizer, da corporação de ofício, de certas atividades, né? Atividades de comércio, atividades de indústria, etc. E, claro, ao mesmo tempo que esses organismos intermediários são dissolvidos, você tem um processo de uniformização legal para que o comércio persista, ainda que sob a batuta do Estado, dando concessões aos amigos do rei, enfim, fazendo, né, abrindo, né, espaço a certos comerciantes, etc. E com o Estado liberal, as próprias associações orgânicas são totalmente dissolvidas. As corporações de ofícios, sejam corporações de defesa do trabalho, defesa disso, daquilo, eles são todos dissolvidos. Baseado no quê? Num conceito liberal de quê? De trocas comerciais baseado numa ideia do livre contrato que é típico do liberalismo. Então nós observamos que a consolidação do chamado livre mercado é também a consolidação da centralização do poder estatal e da dissolução desses organismos intermediários. Então o que o Marcelo Andrade está fazendo é um anacronismo histórico. Um anacronismo histórico. E vejam que quando nós falamos de uma economia mundial, não somente economias nacionais, evidentemente, mas economia mundial, nós percebemos que esse sistema ganha uma dimensão de tamanha complexidade que também, claro, alarga também a esfera do próprio Estado de angariar competências em torno disso. Ele citou a questão do Banco Central, né? Que ele deve ser contra o Banco Central. Mas, por exemplo, nós temos um sistema bancário que é cada vez mais interdependente e que, se não houver uma regulamentação dos bancos, o que acontece? Acontece que você pode ter inúmeras situações em que os bancos podem simplesmente ameaçar o próprio sistema de empréstimos. Como? Vejam, por exemplo, o caso do Proer, que aconteceu na época do Fernando Henrique, em que um banco quebrou e aquele banco gerou um pânico geral entre todos os bancos que poderia ter um efeito cascata e destruir praticamente todo o sistema de poupança do Brasil. E como é que isso acontece? É porque boa parte dos bancos, em geral, coloca
o dinheiro do correntista em circulação. Se vocês observarem bem, grande parte daquilo que está sendo registrado na sua conta bancária, aquilo ali é uma conta virtual. Aquilo é o que o banco pode te pagar, mas isso não quer dizer que necessariamente todas as contas que estão depositadas nos bancos estão necessariamente disponíveis para todos os correntistas. A gente sabe disso, né? Existe, evidentemente, uma parte desse dinheiro circulando através de empréstimos, através de compras de títulos da dívida pública e etc. E muitos outros tipos de investimento que os bancos lucram horrores, tá? Mas se houver, por exemplo, uma desconfiança generalizada no sistema bancário, o que vai acontecer? As pessoas ao mesmo tempo vão correr através desse sistema, pedindo seu dinheiro, só que o banco não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo. E vai quebrar, e vai ter um efeito cascata de quebra de banco. Então, a questão do Banco Central implica o quê? Tudo bem, a gente pode até pressupor o seguinte, que, digamos, a abadia de Cluny, como ele cita, emitia sua própria moeda, o rei emitia sua própria moeda, um burgo emitia sua própria moeda, mas eles são entidades políticas. A gente está fazendo um outro anacronismo, como se a abadia de Cluny fosse uma instituição privada, e ela não é privada no sentido moderno da palavra. Quando nós observamos, por exemplo, uma corporação de ofício, a corporação de ofício não é uma associação privada. A corporação de ofício é uma associação que dentro da Idade Média cumpriu uma função pública, e que muitas vezes, claro, poderia ser prejudicial e poderia não ser. Nas cidades italianas, eu vou pegar um caso de Florença, no século XV. Em Florença, no século XV, havia corporação de ofício dos artistas, mas o ganfalhoneiro da República de Florença, a prefeitura, por assim dizer, de Florença, da cidade livre de Florença, restringia ao máximo o poder da corporação de ofício. E havia até mais, uma maior liberdade do artista, do artesão, de produzir a sua obra sem precisar da corporação de ofício. Veja, são brigas de jurisdições políticas sobre a atividade do trabalho. Havia, por exemplo, corporações de ofício que eram mais includentes, digamos assim, e que as pessoas, de fato, tinham a corporação de ofício como realmente um mecanismo de defesa do seu trabalho, do seu ofício, e também como um elemento de solidariedade social, porque a corporação de ofício, ela tinha um papel previdenciário, ela tinha um papel de cuidar das pessoas que faziam parte dela, era um verdadeiro sindicato mesmo. Os mestres e os aprendizes. Você tinha os mestres, ou seja, os donos das manufaturas, e você tinha os aprendizes que aprendiam o ofício, e que eles podiam ter uma promoção ou não. Mas mesmo assim, o que acontecia muitas vezes? Se esse aprendiz ou se esse mestre morria, a própria corporação sustentava a família dele. Então existem inúmeras implicações aqui que não são abordadas no comentário dele. E eu acho muito grave para um homem que, até certo ponto, não é um homem burro, é um homem estudado. Tá? Vamos lá. Mas com baixa tributação. Veja, é verdade que no sistema medieval a tributação era muito confusa, né? Variava de região para região. Então não havia toda uma estrutura sistêmica que nós temos hoje, né? Uma estrutura sistematizada, racionalizada, uma tecnologia, inclusive, que tem uma fiscalização brutal na questão dos impostos. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que reis, quando faziam guerras, eles não emitiam moeda nem geravam inflação. Pelo contrário, geravam. Inclusive nos séculos XVI, se não me falha a memória, e até mesmo no século XVII, houve um processo chamado Revolução dos Preços na Europa, por conta do processo inflacionário causado pelas guerras. Guerras entre cidades, guerras entre reinos e assim sucessivamente. Então não era um paraíso, como ele está colocando, né? Eu acho que, na verdade, a leitura do Marcelo Andrade é uma leitura liberal mesmo. Na verdade, até libertária. Eu acredito até que ele esteja inspirado no Thomas Wood Jr., que é um bom escritor no que diz respeito à Igreja Católica, mas quando ele entra na economia, cai naquele erro essencialista do liberal de achar que os princípios da economia de mercado sempre foram historicamente aceitáveis em todas as épocas e em todas as realidades históricas. E não é bem assim, né? Vamos lá. O livre mercado e a teorização sobre o livre mercado não começou com os liberais. Já Bernardino de Siena já tinha comentado sobre várias coisas de direito de empresa, por exemplo. E depois nós temos uma escola de Salamanca, que desenvolveu num lugar de mesmo nome, que boa parte do saber católico aplicado na economia foi desenvolvido pela escola de Salamanca. Quando os liberais entram em ação, já tinha todo um histórico de estudo de livre mercado, de mercado internacional, que a escola de Salamanca atuou muito, de livre iniciativa, de moedas, etc. Eu tive estudo de inflação. Os liberais incorporaram uma ideia chamada livre mercado e como se fosse só deles essa ideia. Isso aí não é verdade, a igreja sempre defendeu o livre mercado. Aqui nós temos um problema muito sério no comentário dele. Primeiro,
Os escolásticos de Salamanca, como muitos autores medievais, eles não eram necessariamente liberais no sentido como nós entenderíamos de mercado da atualidade. Tá? Eles poderiam realmente ver graus de eficiência entre menor restrição, digamos assim, a trocas comerciais, etc. Mas eles nunca foram liberais o suficiente para dizer que nós vamos agora liberar as amarras da economia e seguir uma lógica de otimização dos lucros. Não, isso não existia. Isso não era nem mesmo moralmente aceito. Até porque também, além dos aspectos corporativistas da economia medieval e da economia do mundo do antigo regime, enfim, e também o processo de descentralização, que não havia necessariamente uma legislação uniformizada, que hoje, de fato, se aplica à economia liberal, tá? Havia também um outro aspecto que eram as restrições morais sobre o livre mercado. Por exemplo, se nós analisarmos os banqueiros, tanto da Itália, né, como também os banqueiros, por exemplo, da Alemanha, como o Jakob Figer, que prestou muito dinheiro para o Carlos V, para ele fazer as guerras dele e assim sucessivamente, nós vamos perceber o seguinte, que esses capitalistas surgem, por assim dizer, esses emprestadores, esses banqueiros, apesar da sociedade medieval e apesar da sociedade do antigo regime. Por quê? Porque essa ideia de um capitalismo de lucro, de concupiscência, por assim dizer, era muito mal visto moralmente. Era mal visto. E era até questionável do ponto de vista moral. Quem destrói as amarras morais que são introduzidas pelo catolicismo no que diz respeito a essa questão da concupiscência do livre mercado e da questão dos bancos e etc, e até mesmo também do comércio, é a Reforma Protestante. É a Reforma Protestante. É a Reforma Protestante que começa a quebrar essas amarras, por assim dizer, que existiam de fato nas atividades econômicas. Porque para a visão católica, a atividade econômica ela tem que ter um benefício social. Ela não é somente um benefício do indivíduo. Essa concepção individualista da economia capitalista, que nós temos hoje, que é inspirada pelo liberalismo, ela é essencialmente anticatólica e ela sempre foi combatida pelo catolicismo. Porque a visão católica pressupõe o quê? Sim, você pode comercializar? Pode. Você tem que pensar em algo muito mais abrangente do que você simplesmente encher o seu bolso e dane-se a sociedade. Não, você tem que mostrar um certo tipo de retorno que vai muito além de você, muito além da sua família. Sim, você tem que sustentar a sua família? Sim, mas você tem que, acima de tudo, ter uma preocupação social, uma preocupação moral sobre aquilo que você está fazendo como atividade econômica. Não como nós vemos hoje, que a atividade econômica, basicamente, ela ganha um fim em si mesmo. Ela ganha um fim apenas do resultado econômico, não importa o que você busque e como busque. Vamos lá. Tanto na prática, na Idade Média, como teorizado pela Escola de Salamanca, e bem mais recente, Pio XI, na encíclica 40º ano, ele diz lá que a igreja defende o livre mercado. Mas João Paulo II, na encíclica 100º ano, em 1991, João Paulo II critica o comunismo, define o chamado capitalismo católico, o capitalismo da empresa, o capitalismo da livre iniciativa e tal. Mas o grande exemplo é a Idade Média. A Idade Média não tinha Banco Central, tinha ampla liberdade, ampla livre iniciativa. Não era bem assim não. Você está errado. Aliás, você citou Pio XI. Pio XI era um crítico violento do capitalismo liberal. Como é que você está falando isso? Aliás, a ideia da intervenção estatal é defendida por Pio XI. Tanto na 40º ano, como até mesmo inspirado na Rerum Novarum de Leão XIII. Leão XIII, por exemplo, critica abertamente a visão liberal de um livre contrato entre trabalhadores e empregados. E ele fala da dicotomia entre o capital e o trabalho. Aliás, muitos liberais gostam de chamar a igreja de socialista justamente por isso. Claro que ela não é socialista, evidentemente. Mas, por exemplo, o próprio Leão XIII defendia a visão corporativa do mundo medieval, claro, não dos aspectos ruins, né, restritivos, mas sim nos aspectos de que, preservando certas autonomias de ofício, por assim dizer, dentro dessas corporações, né, não criando, evidentemente, o aspecto oligárquico que acabou se tornando a corporação de ofício, mas quando essas associações corporativas serviam para a proteção do trabalho, a proteção da atividade econômica, a proteção de certos ofícios, isso a Igreja Católica defendeu. E, inclusive, a gente percebe uma crítica virulenta ao capitalismo na 40º ano, dizendo que, inclusive, o liberalismo preparou o caminho para o socialismo. Claro que isso aí, no caso, está na encíclica Divini Redemptoris, se não me falha a memória, né? que o Papa Pio XI critica o liberalismo, e dizendo que o capitalismo liberal preparou o caminho para o socialismo.
Então eu acho que a interpretação que o Marcelo Andrade faz da doutrina católica é uma interpretação liberal. É uma interpretação baseada, inclusive, em conceitos libertários. Porque o libertário é que tem essa mania de ver a Idade Média como se fosse um reino da anarquia econômica capitalista. Não era assim. Não era. Vamos, assim, sistematizar a coisa. Primeiro porque a maioria da economia medieval era agrária. As pessoas produziam o que comiam, enfim. A divisão de trabalho era muito pequena, dentre outras coisas. O comércio era restritivo. Ou seja, algumas atividades havia do comércio. Tecidos, especiarias, às vezes comida, né? Por exemplo, principalmente na Hansa, na Liga Hanseática, você tinha a venda de peixes, né, que acontecia principalmente nos países nórdicos. Eles vendiam peixes e tudo, havia troca de comida, e eram peixes salgados, evidentemente, né? Porque, claro, tinha que preservar as carnes, né? Mas, fora isto, a economia medieval era uma economia agrária. E uma economia que era servil, inclusive. As relações de trabalho não eram baseadas numa mentalidade capitalista. As relações de trabalho eram relações de compadrio. O senhor feudal lá mandava na terra, entre aspas, mas claro, e a gente até tem que entender que a noção de propriedade no mundo medieval é totalmente diferente da noção de propriedade introduzida pelo direito civil, pelo Código Civil Napoleônico, por exemplo, de Napoleão. O Código Napoleônico radicalizou e revolucionou completamente a noção de propriedade, porque a propriedade medieval era uma propriedade familiar, ou era uma propriedade de casta, ou era uma propriedade de uma corporação, né, basicamente. E quando um homem era proprietário de uma terra, aquelas pessoas que viviam em torno da terra dele, produzindo para ele, também tinham direitos em relação àquela terra. Vamos pegar o caso do servo. O servo, por exemplo, ele tinha direito a um pedaço de terra do senhor. Ele tinha direito de vender a produção dele de alimentos dentro da terra do senhor, mesmo que ele pagasse uma taxa, mesmo que ele trabalhasse para o senhor, né? Que ele tivesse inclusive um vínculo obrigatório da lei do colonato, e a lei do colonato que impôs a servidão medieval, na verdade é uma lei romana, é uma lei da época ainda do final do Império Romano. E veja que isso variava, tá? A questão da servidão medieval, ela não era uma coisa homogênea, ela variava de região para região. Havia regiões, por exemplo, em que os camponeses simplesmente eram arredatários da terra do senhor. E o senhor ganhava, né, impostos, tributos baseado nisso. E ele exercia um poder político. Além de ele ser dono da terra, ele exercia um poder político. Então não é a propriedade privada no sentido de uma sociedade liberal que separa o Estado da sociedade civil. Não, não era assim. Então há um processo de anacronismo no discurso do professor Marcelo Andrade. Vamos lá. Essa coisa de católico defender Estado forte, é uma ideia anticatólica, completamente anticatólica. Aqui depende de muitos aspectos, porque a Igreja Católica ela não se preocupa com a ideia de mais Estado ou menos Estado. Evidentemente que a Igreja Católica tem restrições à ideia de um centralismo totalitário que possa destruir os organismos e associações intermediárias. De fato, ele tem uma meia razão nesse sentido. No entanto, a Igreja não nega o princípio da subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? A Igreja Católica não é necessariamente contra a intervenção estatal. Ela só coloca a questão se a intervenção estatal é necessária ou não para a finalidade do bem comum. Se a intervenção estatal for necessária para isso, a Igreja aceita essa intervenção como um processo legítimo. Tá? Vamos lá, Leão XIII, com relação ao trabalho, ele era a favor da regulamentação estatal do trabalho. E ninguém vai dizer que Leão XIII era socialista. Quarrero Novaro. Claro que muitos idiotas chamaram isso de socialismo cristão, isso nunca existiu, né? Aliás, o Leão XIII condenava o socialismo também. Mas ele dizia que o trabalho devia ser protegido, e legalmente. Devia ter uma garantia mínima necessária para o trabalhador sobreviver. E isso poderia partir não somente de formas corporativas, orgânicas, como até mesmo do próprio Estado, como um elemento subsidiário. Pio XI, um crítico acérrimo do capitalismo liberal. E ele defendia, sim, a intervenção estatal. O próprio João Paulo II, ainda que reconhecendo a funcionalidade da livre empresa, mesmo assim, ele nunca defendeu essa ideia de mercado livre, desregulamentado, tal como o Marcelo Andrade e muitos outros liberais defendem. Até porque essa desregulamentação, aqui é um problema. O que você desregulamenta? O que você evita intervir? Isso aí é uma coisa que obedece a certas conjecturas. Claro, existem elementos de interesses políticos, enfim, mas também existem elementos de razão social que são pertinentes nessa intervenção ou nessa legislação.
Eu vou dar um exemplo clássico de como a lógica liberal ela é deficitária nesse aspecto. Eu me lembro muito bem que quando eu era mais liberal, né, eu era contra a lei da regulamentação da internet. Acho que foi o Marco Civil, se não me engano, né? Marco Civil da internet. E a gente acreditava, não, porque a Dilma Rousseff vai criar um instrumento totalitário de controle da internet e não sei o que, essa baboseira toda. Cara, eu vou dizer uma coisa, a legislação da internet no Brasil, ela é muito favorável ao usuário. Ela é completamente favorável ao usuário. Se as pessoas soubessem organizar judicialmente a legislação virtual, a legislação da internet, o Marco Civil da internet, né? Se eles soubessem instrumentalizar isso, meu amigo, a gente acabaria com os abusos das chamadas plataformas, como YouTube, como Facebook e muitos outros. Porque a legislação estabelece sólidas garantias aos usuários. E isso, no meu entender, foi um grande ganho, porque até mesmo quando eu entrei em ações, por exemplo, relacionadas à internet, a legislação me favorecia. O que não me favorecia eram os juízes, porque os juízes eram uns panacas, Deus que me perdoe, mas era o que acontecia. Os juízes que não tinham a menor ideia do que estava sendo discutido, estava sendo julgado. A alienação judiciária no Brasil é uma coisa assustadora, né? Esse pessoal vive numa bolha, numa realidade virtual, literalmente, né? Mas é virtual de outro sentido. Então, quer dizer, a gente vai dizer que essa intervenção legislativa foi prejudicial? Não, não foi. Claro que pode haver intervenções prejudiciais, e eu concordo plenamente com isso. Mas eu não posso negar que a lógica católica pressupõe uma subsidiariedade dos poderes. Ou seja, cada poder ajuda um outro poder, não necessariamente substituindo aquele poder menor, né? Por exemplo, a família. A família não pode ser substituída pelo Estado, mas a família pode ser auxiliada pelo Estado, para manter justamente a família. Aliás, na própria lógica capitalista, existe um conceito de subsidiariedade. Alguém vai dizer que as estruturas criadas, até mesmo por um regime autoritário como o de 64... Claro que eu tenho inúmeras críticas ao regime de 64. Até mesmo concordo com algumas críticas do Marcelo Andrade, mas eu discordo de outras. O que eu não concordo com o regime militar? Eu acho que o regime militar teve um processo modernizante extremamente destrutivo para a cultura do país, para o espaço urbano, enfim. Nós temos assim um êxodo avassalador do campo para as cidades, de uma forma muito desordenada, e nesse ponto não teve regulamentação alguma. Pelo contrário, praticamente nossas cidades foram demolidas para criar o quê? Uma forma de receber todo esse pessoal sem um tipo de planejamento. Um planejamento urbano que pudesse preservar pelo menos a beleza das cidades. Preservar sua arquitetura histórica, dentre outras coisas. Ou então, um planejamento, por assim dizer, né? Claro, esse planejamento, eu digo assim, não é um poder central lindo, maravilhoso. Não, não é a Coreia do Norte que eu estou defendendo aqui. Mas tem que haver uma cooperação do poder público e com a sociedade civil. Tá? E não houve isso. O que houve foi uma explosão, um inchaço das cidades, que as cidades ficaram completamente esgotadas, né? E isso sem prejuízo da demolição do patrimônio histórico do Brasil. E hoje nós temos cidades feias, inóspitas, insuportáveis de se viver. Porque, além de ser muita gente, tá, não se aproveitou os potenciais dessas cidades. Então existem inúmeras implicações. Eu não sou um homem que estudou a sociologia urbana, tá? Eu conheço um amigo meu que é um puta estudioso sobre o assunto. Tá? Um amigo meu espanhol, gente puníssima, sempre converso com ele. E realmente, ele faz uma crítica violenta sobre essa concepção liberal. Mas vamos lá. É uma ideia marxista. A grande figura na história que defendeu a empresa na mão do Estado foi Marx. Mano. Os católicos estão defendendo Marx. Ah, para com isso, Marcelo. Para com isso. A NASA é marxista? Para. A Cobrecon lá, que foi estatizada pelo Allende e que o próprio Pinochet não privatizou. Você acha que isso é uma ideia marxista? Para com isso, meu. Isso não tem o menor sentido que você está falando. Não tem o menor sentido. Às vezes a criação de estatal é justamente porque não há empresa privada que invista naquele setor. Pode até ser que no decorrer do desenvolvimento econômico, eu acredite que o Estado possa privatizar certas empresas. Eu não tenho problema per se com a privatização, contanto, evidentemente, que a privatização atenda os anseios do bem comum. Tá? Que não seja uma privatização putaria. Privatização em que os amiguinhos do rei tinham vantagem, o que é uma coisa bastante difícil de passagem, porque todos os capitalistas em geral são amiguinhos os bem-sucedidos em geral, né? Eles sempre têm algum vínculo com o governo. Isso aí em todo lugar, pode ter certeza. Isso desde a Idade Média, tá?
Se eu contar para vocês, por exemplo, a história do Jacques Coeur, isso no século XV, se não me vai a memória. Jacques, Jacó Coração, Jacques, olha só, Jacques, né? Esse cara era amiguinho do rei da França lá. E ele tinha posses, etc, né? Ele tinha privilégios dados por rei e tudo mais, né? Ganhou rios de dinheiro, mas depois ele foi preso. Ele se fudeu porque tinha uma nobreza que não gostava dele de jeito nenhum, né? E era um cara que, se não me faz memória, ele tinha uma origem meio humilde e tudo, e teve uma ascensão meteórica, tá? Mas no capitalismo moderno tem isso também. Em todo o capitalismo. Capitalismo americano, inglês, francês. Claro, quanto mais estatizante a economia, ainda tem mais privilégio. Aí eu posso até concordar que eu tenho muitas restrições à ideia do estatismo, em muitos aspectos. Mas eu não posso negar que certas políticas estatais, elas foram um mal necessário, se é que podemos dizer assim. Eu não acho que foi um mal, porque se houve resultados, né? Então, não foi em si um mal, mas foi necessário. Quem vai dizer que a hidrelétrica de Itaipu não foi necessária para, por exemplo, que o Sudeste tivesse energia? Hoje, por exemplo, nós temos um problema sério no setor energético. Uma das questões, por exemplo, do Brasil não crescer é que não se construiu mais hidrelétrica, não se construiu mais absolutamente nada. Aliás, boa parte do aparato que dá sustento à economia brasileira é do regime militar, até hoje. O aparato energético brasileiro. Hidrelétricas, dentre outras coisas. Quer dizer, não se construiu absolutamente nada depois disso. E veja que se a economia brasileira crescer, nós vamos ter problemas com o setor energético. Porque talvez o Estado não tenha condições de criar as estruturas que criou na época do regime militar. Ou talvez até tenha. E a iniciativa privada não vai fazer porra nenhuma. Então a gente sabe, e a gente tem que ser realista o suficiente para saber que nem tudo a iniciativa privada necessariamente quer fazer. Isso depende de vários fatores. Se a gente ficar esperando sentado a iniciativa privada fazer tudo, ela não vai fazer. Ela vai fazer o que dá um ganho imediato. E mesmo assim, muitas vezes, as empresas privadas elas investem onde há estrutura. Ou será que alguém vai investir, sei lá, o seu dinheiro em Angola e Moçambique? A não ser que você seja amiguinho do governo corrupto, vá lá. Né? Mas vamos pegar assim, a República Democrática do Congo. Será que alguém é doido o suficiente para vou criar uma infraestrutura na República Democrática do Congo porque eu vou ganhar dinheiro? Claro que não, porque senão você vai ser vítima de guerra civil, de matança, de diabo 4, vai ser roubado. Então vejam que até mesmo para a estabilidade econômica, os investimentos capitalistas, por assim dizer, procuram países onde há estabilidade dentro do Estado. Estabilidade e o quê? Oferecimento de estruturas que o Estado cria para ser investido no país. E foi o que aconteceu no regime de 64, com todos os problemas do regime estatal, que até certo ponto eu concordo com o que ele fala. Existem coisas assim que realmente no regime militar eram absurdas. Por que o regime militar precisaria de um cinema estatal? Ele tinha todo um cinema privatizado mesmo, que era bom. Você tinha toda uma tradição de cinemas privados, né, de produtoras de cinemas no Brasil, né, que não precisava do Estado. E aí vem, claro, houve essa megalomania estatal dos militares até certo ponto, o que não quer dizer que eles sejam necessariamente socialistas, mas eles tinham essa visão de um país nacionalista autárquico, por assim dizer. Né? Mas vamos lá. E o católico está defendendo o Banco Central, está defendendo uma ideia protestante e liberal. Os liberais, durante um tempo, defenderam o Banco Central. Ai, meu Deus do céu, que coisa absurda. Na cabeça do Marcelo Andrade, ele acha realmente que os bancos eles não precisam ser regulamentados. E nem a moeda nacional precisa ser fiscalizada, né? Porque o Banco Central ele foi criado justamente para manter a estabilidade da moeda. Porque se não for o Banco Central, vai ser o Estado. E o Estado vai pegar lá e emitir moeda. E eles emitem do mesmo jeito. Mas pelo menos o Banco Central, da feita como ele foi criado, ele faz o quê? Uma política de contenção. De contenção do quê? Do meio circulante. De contenção dos gastos públicos dentro dos... Se, por exemplo, o Banco Central cumpre essa função, para mim é uma função boa. É uma função técnica louvável. Porque o Marcelo Andrade não está reconhecendo o fato de que uma economia como a nossa moderna é uma economia bastante complexa. Tudo bem, alguém poderia dizer, até contra-argumentar, mas o Estado não seria capaz de controlar uma economia complexa. Eu até concordo em termos nisso. Mas, por outro lado, ninguém pode dizer que essa economia complexa precisa de um direcionamento sob pena de se tornar caótico, sob pena de ter crises, né? De ter crises relacionadas à questão do meio circulante, crises relacionadas aos bancos, né?
dentre outras coisas. Então, a ideia de um Banco Central não é uma ideia protestante, liberal ou coisa parecida. Não, ela atendeu uma necessidade relacionada ao quê? A crise dos bancos, a crise do meio circulante, dentre outras coisas. Tá? Então, não é uma coisa assim, uma conspiração do Estado, não. É porque muitas vezes o próprio capitalismo cria demanda para intervenção estatal. Isso desde o século XVIII. Desde que o Estado liberal destrói as antigas associações comunitárias e implanta novas formas associativas que são completamente estranhas até mesmo à tradição. Até mesmo estranhas à tradição, estranhas à cultura e dentre outras coisas. Vamos lá. Eles estão defendendo o estatal, defendendo a ideia do Marx. Estão defendendo o Banco Central, uma ideia protestante e liberal na origem, também incorporada pelos marxistas também. Então estão defendendo princípios anticatólicos na economia. Não, pera lá, calma lá. Calma lá. Então você tem que reler a Rerum Novarum, você tem que reler a 40º ano e você tem que ler também a 100º ano. Isso sem prejuízo também das encíclicas de Paulo VI, de João XXIII, enfim. Tá? Essa sua ideia não tem bases católicas. Essa ideia é simplesmente uma ideia liberal ou libertária. Ah, deixa a economia rolar e vamos na luta, né? Não, não funciona assim. Aliás, não funciona assim historicamente falando. Eu gostaria inclusive de indicar outro livro. Muita gente vai me acusar de socialista, tá? Mas até socialistas falam a verdade, entendeu? Que tem, por exemplo, o livro do Karl Polanyi chamado A Grande Transformação. Eu confesso que quando eu li esse livro, eu perdi todas as ilusões do liberalismo, tá? Quase todas. Veja que eu, particularmente, até hoje admiro um livro de um liberal que chama-se Friedrich von Hayek. O Caminho da Servidão, que fala sobre a questão dos perigos do centralismo econômico, para mim também é um grande livro. Tá? É um grande livro. Aquilo me marcou profundamente, eu tenho certeza disso. Porém, eu não posso acreditar na teoria do Hayek da ordem espontânea. Ela não é espontânea. O próprio Karl Polanyi, que debateu com Hayek, prova isso historicamente. Ele mostra que a consolidação da economia de mercado foi uma coisa planejada, politicamente, ideologicamente, não somente por agentes econômicos, como pelo próprio Estado. Você tem uma ideologia liberal que introduz novos conceitos de relações socioeconômicas, de uma dimensão antropológica do indivíduo que é totalmente diferente da sociedade tradicional e que muda radicalmente todos os aspectos da vida humana de uma forma dramática. O aspecto do espaço, porque, por exemplo, a maioria da população vivia no campo, vai para as cidades, né? O aspecto da configuração familiar. Veja essa moda católica aburguesada de que você tem que ter 5, 6 filhos porque Deus quer, né? Parece até aquele pessoal do Piauí lá tendo 5, 6 filhos, quando na verdade você vive numa cidade, num espaço urbano, que não te dá espaço nem para ter um filho. No máximo um cachorro. Você vive em cubículos. E é para atender uma demanda de mercado, porra. Sem prejuízo também do fato de que a família ocidental é uma família cada vez mais diminuta, é uma família literalmente nuclear, ou seja, você tem pai, mãe e filhos, mas você não tem mais os agregados, você não tem avó. Se você tem avó ainda tem sorte, né? Porque pelo menos a sogra, ou sei lá, a sua mãe ainda cuida dos seus filhos, tá? Mas fora isso, a cidade não permite isso. É a estrutura urbana que faz isso. Estrutura urbana capitalista. Vá trabalhar, vá ganhar seu dinheiro, né? Siga uma lógica de otimização dos lucros. E para isso, o seu tempo é roubado. Você não tem tempo para sua família. Vai para São Paulo para você ver. Não tem tempo para família. Tem gente lá que trabalha que nem um condenado, quase como um semi-escravo. Pode até ficar rico, mas não vê a família. Será que isso não é uma coisa desumana? Será que não podemos questionar essa ideia da otimização dos lucros, da otimização dos resultados econômicos? Tudo bem, eu acho que tudo bem. A gente quer, evidentemente que nós queremos bons serviços, nós queremos uma sociedade de consumo mais barata, etc. Mas a própria sociedade de consumo também massifica a cultura, destrói a identidade cultural, destrói a história, destrói tudo. Vamos lá. Essa que é verdade. Agora vamos definir a esquerda ali na época. Então, esquerda na época era centralizar no poder executivo, era ampla estatal, ampla interferência na economia, censura. Veja que centralização do governo, do executivo, não é um problema da esquerda, tá? Ela também é um problema da direita. Alguém vai dizer, por exemplo, que o regime salazarista era um regime, sei lá, parlamentar? Não, era um regime autoritário, um regime centralizador na mão do Salazar, do Antônio José Salazar. E ninguém vai dizer que Salazar fosse um socialista. Ele era criador de um Estado dirigista, apesar de que, paradoxalmente, o Estado português, raramente, toda a sua história, né,
foi um Estado, inclusive, superavitário. O Salazar conseguiu reduzir a dívida pública a níveis ínfimos. Ele era realmente, em muitos aspectos, bastante ortodoxo, por assim dizer, se é que a palavra podemos usar, né? No sentido da diminuição dos gastos públicos. E muita gente critica, porque a época de Salazar, o país era muito pobre, Portugal era muito pobre. Mas Portugal era pobre justamente porque não tinha recurso. Era um país realmente já muito decadente. E mesmo decadente, o Salazar modernizou Portugal. Modernizou Portugal mesmo com a intervenção estatal. O que não impedia que houvesse iniciativa privada em Portugal. O mesmo aconteceu no caso do franquismo. Alguém pode dizer que a economia franquista nos anos 40 e 50 era uma economia socialista? Não necessariamente socialista, mas era extremamente dirigista e era estatizante. E qual é o problema ali? Olha, você está vendo um país que saiu de uma guerra civil. A Guerra Civil de 1936 arruinou a Espanha. Destruiu a Espanha. Né? E a Espanha era um país já decadente nos anos 40, nos anos 50. Mas mesmo assim você tem um regime autoritário, um regime que implantava a censura, embora a censura não fosse tão draconiana como no regime comunista, né? Tá? Que no caso era o regime do Francisco Franco. Tá? E você tem nos anos 60, por influência da Opus Dei, inclusive dos caras que influenciados pela Escola de Chicago, enfim, uma certa tendência à liberalização da economia espanhola. Só que é interessante, a mentalidade franquista era uma mentalidade católica. Uma mentalidade que se inspirava na doutrina social católica. E veja, isso tinha intervenção estatal. Nos anos 60, para vocês terem uma ideia só, havia caixas econômicas na Espanha, de subsídio e de financiamento de casa própria. Na época de Franco, isso que me contou foi um amigo meu, que ele leu um livro chamado Franco Socialista. É uma ironia, inclusive, aos liberais. Que o franquismo conseguiu fazer com que boa parte da população espanhola fosse dona de suas casas. E baseado em que lógica? Que é o seguinte, o Estado, através de bancos estatais, financiava a casa própria sem cobrar juros. Era proibida a usura. Então, por exemplo, quando você comprava a casa e você parcelava a casa, você pagava praticamente o mesmo valor que você comprava. A única coisa que havia era o quê? Era o reajuste, né, monetário, a correção monetária. Só. Não havia cobrança de juros. Era puro financiamento. Isso chegou ao ponto de que pelo menos pessoas com 30 anos na Espanha, pelo menos quase 50% da população acima de 30 anos já era dona de sua casa. Isso era uma política estatal. Alguém vai dizer que essa política era ruim? Bota a empresa privada para você ver se você não vai pagar 3, 4 vezes a mesma casa. É isso que acontece. Isso era baseado na doutrina social católica. As escolas, por exemplo, o sistema de irrigamento da Espanha. A Espanha era um país que até os anos 30 a pessoa morria de sede. Porque a Espanha é um país seco. É um país quase desértico em algumas regiões. E foi o franquismo que criou um sistema de irrigação com a política de Estado. Evidentemente que posteriormente houve um processo de liberalização da economia espanhola. Mas, num país que você tem uma guerra civil, um país que foi totalmente destruído, qual entidade poderia restaurar o país? Era o Estado. Não seria a iniciativa privada. A iniciativa privada não faz caridade alguma. Só posteriormente, quando se construiu certas estruturas, é que houve investimento privado, em maior grau. E isso porque a Espanha foi boicotada pelas potências ocidentais. Né? Estados Unidos, a Europa mesmo, boicotava a Espanha. A Espanha se tornou uma espécie de proscrita, por quê? Por causa da política, digamos assim, de jogo duplo que havia com Hitler, com os países ocidentais, enfim. Né? Vamos lá. É controle da imprensa. Aí você vê, os militares estavam nesses dois campos situados aonde? Tem até o... Se controle da imprensa for uma característica da esquerda, então vamos dizer que o índice livre proibitório é de esquerda. Ou alguém vai dizer que no antigo regime não havia controle da imprensa? Havia. Nem tudo era publicado na Espanha no século XVII. Havia, por exemplo, a Inquisição. A Inquisição fiscalizava o que era publicado. Era uma fiscalização prévia. Tinha que passar pelo crivo inquisitorial. Aliás, praticamente todas as nações europeias do século XVI e XVII tinham um mecanismo de censura. Porque poderia ser ofensivo à ordem pública, à ordem moral, à religião e etc. Isso não quer dizer absolutamente nada. O quadro aqui que eu tô pegando,
questão da esquerda em geral, defende estatização. Os militares também. Defendeu. Poder executivo em destaque. Idem. Veja, a questão do poder executivo ser forte ou não, isso não faz de um país ser socialista. Isso não tem nada a ver. Até estados liberais tiveram poderes executivos fortes. Aliás, a própria consolidação capitalista em certos países vieram de estados fortes. Vamos dar um exemplo clássico disso, a França. A França tinha um estado liberal. Não é? Houve revoluções liberais. E aqui nós podemos pegar a questão da conjectura de esquerda e direita. Como ela é falaciosa. Como ela é falaciosa? Porque, por exemplo, até 1848, os liberais eram considerados de esquerda. Os liberais republicanos eram considerados de esquerda. Na França, por exemplo, se nós analisarmos bem, vamos pegar a Revolução de 1848, que deu uma configuração mais moderna esse conceito de esquerda e direita, que nós sempre pegamos da Revolução Francesa, os girondinos, os jacobinos. Não, vamos pegar uma coisa mais recente, digamos assim, de 1848, se podemos dizer que é recente. Havia grupos liberais, e grupos liberais radicais, e grupos socialistas, grupos republicanos, grupos monárquicos liberais e grupos monárquicos legitimistas. Né? Você tinha os monarcas legitimistas, que defendiam a restauração da monarquia pré-1789. Você tinha a monarquia liberal, no caso que é representada por Luís Filipe da França, né, que foi o rei dos banqueiros, o rei dos Henrique Cheveux, como falava o François Guizot, que era um defensor do liberalismo doutrinário na França. E eles eram considerados revolucionários. Eles eram considerados mais à esquerda do processo. Você tem um liberalismo republicano, que havia a inspiração jacobina francesa e havia de inspiração americana, por exemplo. Tocqueville seria considerado um de esquerda no século XIX. No século XIX ele seria considerado de esquerda, porque ele era um defensor da república. Ele mesmo não gostava da monarquia de Luís Filipe. Só que quando há a Revolução de 1848, nós percebemos que os liberais moderados, os monarquistas e os legitimistas se unem contra os liberais radicais e os socialistas. Então nós observamos que a conjectura esquerda e direita obedece a números imperativos, muitas vezes momentâneos. Não estou dizendo que não possa haver uma tradição de direita e de esquerda, mas ela tem aspectos bastante históricos, bastante particulares, que se configuram de repente dentro de certos países. Por exemplo, eu podia pegar o Estado de Israel. O Estado de Israel tem a direita e a esquerda, podemos dizer. O que define a direita israelense? É uma direita nacionalista, é uma direita um tanto mais agressiva na política exterior. Mas, por exemplo, existem pautas que são comuns entre a esquerda e a direita. A agenda woke, sei lá, a ministra do empoderamento que diz que queria a Gaza em ruínas, lá, do empoderamento, da igualdade feminina. Quer dizer, ela tem uma agenda que poderia ser para os padrões brasileiros de esquerda, mas é da direita israelense. Então, vejam que as definições aí elas são muito elásticas. Não estou dizendo que não haja uma tradição de esquerda. Sim, você pode dizer que o marxismo é uma tradição de esquerda, ou pelo menos é reivindicada por um grupo que se denomina esquerda. Mas também o liberalismo, dependendo de certo tipo de liberalismo, de certo tipo de ramo, é também um ramo da esquerda. O jacobinismo é um ramo da esquerda. O próprio liberalismo republicano é um elemento de esquerda. A própria configuração da sociedade norte-americana, por exemplo, já citando Tocqueville, quando Tocqueville fala da sociedade democrática, do chamado Estado Social Democrático norte-americano, ele está vendo o quê? Um Estado que, comparado às instituições da Europa, é um Estado progressista. É um Estado mais assim, avant la lettre, comparado aos Estados europeus. Por quê? Porque você tem um Estado que, claro, entre os brancos americanos, né? Os brancos anglo-saxões, havia uma ideologia democrática, igualitária, e todos os componentes de uma sociedade moderna que não eram necessariamente uma sociedade como a da Europa. Que havia ainda a sociedade de estamento, havia ainda o resquício do antigo regime. A gente tem que entender que o resquício do antigo regime não desaparece em 1789, ela preserva inclusive até o século XX, né? Ela preserva até o século XX, tá? Mas, então você percebe que esses conceitos de direita e esquerda eles são bastante elásticos. Vamos lá. Partido forte, o Arena. E a oposição de mentira. Censura e perseguição à oposição. Aqui também vale uma ressalva, pessoal. Mas a ditadura perseguiu os comunistas. Sim, mas também perseguiu o Carlos Lacerda. E se for desse argumento de perseguir comunista, então Stalin não foi comunista, não. Eu acho que ninguém perseguiu mais os comunistas que ele. Então, era o quê? Direitista? Foi morto uma picareta? Então, agora vamos fazer um parênteses. Olha, quem mata comunista não é capitalista. Capitalista financia o comunista. Né? Então, todos os capitalistas financiaram a União Soviética, financiaram a Polônia comunista, etc. Sim, é o liberalismo que você defende, porra.
É o que promove esses filhos da puta, porra. Mas enfim, com relação à questão de perseguir comunista ou não, e tudo, um grupo político não se define pelo que ele persegue, define pelo que ele acha que é. Ou pelo menos pelas diretrizes políticas. O que podemos conjecturar do regime militar que é o quê? Tudo bem, você tem elementos revolucionários, como o positivismo, né, do Augusto Comte, tá? O que não quer dizer que seja de esquerda, tá? O outro aspecto, o aspecto nacionalista. Nacionalista dirigista, tá? E veja que o nacionalismo também, aqui nós podemos até pegar um gancho no século XIX. O nacionalismo também era uma ideologia de esquerda, uma ideologia liberal, uma ideologia revolucionária, que era contrário à tradição. Isso pode ser aplicado, por exemplo, a Portugal, a Espanha. Quando nós observamos, principalmente da consolidação do liberalismo na Espanha, com a Constituição de Cádiz de 1812, em que uns aventureiros maçons liberais lá se reúnem, criam uma Constituição em nome do povo espanhol, quando na verdade não existia nenhum povo espanhol, na verdade existia vários povos hispânicos, né? Catalães, valencianos, galegos, asturianos, né? Castelhanos, enfim, né? Então, quer dizer, era uma coisa completamente absurda, né? Mas que favoreceu inclusive o processo de centralização do poder estatal dentro do liberalismo. Nós temos, por exemplo, eu poderia descrever para vocês um autor como Juan Donos Cortés, que era um crítico violento do liberalismo, era um reacionário propriamente dito, um defensor da antiga ordem, e ele denuncia basicamente esse aspecto centralizador do poder do liberalismo. Porque o liberalismo, dentro do seu devido momento, era uma ideologia revolucionária e de esquerda. Só depois, claro, ela vai se aliando à contra-revolução. Por quê? Porque uma revolução, muitas vezes, tem um processo de estabilização. E como houve um processo de estabilização das sociedades liberais, claro, eles acabam ou se radicalizando, como no caso os liberais radicais se tornam socialistas, ou então se tornam reacionários dentro daquela revolução, dependendo também dos interesses de classes, dos interesses econômicos e políticos, etc. Né? Vamos lá. Quem persegue comunista na história é comunista. Stalin mandou matar o Trotsky, Mao Tse Tung eliminou toda a oposição comunista. Então o Fidel Castro perseguiu outros esquerdistas. Então toda a esquerda, ela persegue todo mundo que é contra ela, mesmo se for esquerda. Depois, os militares não perseguiram só a esquerda, perseguiram o Carlos Lacerda, caçaram o cara. O JK, que não era de direita. O JK, o Adhemar de Barros, desapropriaram a Panera, o homem foi pro exílio forçado, morou no exterior, esqueci o nome dele lá da Panera. Então eles não perseguiram só comunistas. E depois tem um outro, qual o comunismo que eles perseguiram? Eles perseguiram o comunismo da guerrilha e não perseguiram o comunismo da cultura. Ora, naquela época já estava claro, pelos estudos da escola de Frankfurt, baseado em Gramsci, que para transformar a sociedade de anticomunista para comunista não é nos meios de produção, mas sim na cultura. E os militares deixaram os comunistas infiltrar à vontade na cultura, nas escolas, nas universidades, no teatro, na televisão, na rádio, tudo quanto é lugar. E depois não foi só os militares que criticaram e perseguiram a guerrilha. Sabe quem que era um grande crítico da guerrilha no Brasil? Luiz Carlos Prestes. Os Carlos Prestes chamavam essas guerrilhas aqui do Brasil de pequeno burguesa. Na verdade é o seguinte, nós temos dois aspectos aí. Evidentemente que o dirigismo também tem suas mazelas. Qualquer ação humana tem suas mazelas, né? Tem seus defeitos, né? Da mesma forma que o livre mercado, entre aspas, da forma como o liberal idealiza, favoreceu um monstrengo chamado China, o dirigismo também tem certos aspectos de pecado. Por exemplo, esse caso da Paner que ele contou, que ele falou, realmente é um caso escabroso, porque era uma empresa eficiente e acabou sendo praticamente anulada, né? Por uma jogatina, por uma putada estatal mesmo, tá? A gente pode realmente fazer críticas pontuais ao dirigismo, tá? E veja que a minha análise com relação à política é uma análise pragmática, né? Pelo menos eu tento buscar se tais ações econômicas e políticas estão alinhadas com o bem comum ou alinhadas a uma certa utilidade ou uma certa finalidade. Então é nesse sentido que nós temos que entender isso, tá? Não quer dizer necessariamente que a gente não vai ter princípios, tá? A gente não vai também abarcar a ideia política como se fosse uma coisa simplesmente caprichosa, né? Que simplesmente obedece a mero circunstancialismo. Eu, a princípio, penso que um poder mais descentralizado ou então uma economia mais arejada, evidentemente que é muito mais desejável do que uma economia mais centralizada, né? Porém, não se pode dizer que dentro de uma situação subsidiária o Estado não possa intervir, né? É nesse sentido que eu coloco. E eu acho que a falha da análise dele é justamente não perceber que o desenvolvimento da economia capitalista como nós conhecemos, longe de ser um poder ou uma atividade fora do Estado, ela existe justamente em função de uma realidade jurídica, política, que foi estabelecida para que realmente essa economia vingasse, né? Vamos lá. Então,
Até o grande comunista era contra as guerrilhas aqui do Brasil. Não, mas aí que tá, mas o Prestes, ele pensava em termos práticos, digamos assim, práticos entre aspas, né? Mas pelo menos na questão dos resultados, ele achava que talvez a guerrilha não sairia do lugar, entendeu? Vamos lá. Então nós vemos como esse panorama perseguiu a guerrilheiro comunista ou logo anticomunista. Conversa fiada, senão todo o Stalin era de direita, Lenin era de direita, Mao Tse Tung de direita. Não, mas aí que tá, o problema é o seguinte, Marcelo, até o momento você não conseguiu me definir muito bem onde se insere dentro da tradição de esquerda, né, o regime militar. Porque ser desenvolvimentista, ser dirigista ou ser um pouquinho mais estatista não faz necessariamente de um governo ser socialista. É essa que é a grande questão. Porque certos governos, dependendo de certas diretrizes políticas, eles podem ser mais dirigistas ou menos dirigistas. Por exemplo, vamos pegar o caso de Churchill. Alguém vai acusar Churchill de socialista? Não. Mas o governo do Churchill, principalmente na guerra, foi um governo extremamente dirigista. Às vezes até mais dirigista do que propriamente um governo de um Labour, de um trabalhista. Alguém vai dizer, por exemplo, que o New Deal do Roosevelt era um governo socialista, né? Tudo bem, poderia ter empréstimos de certas ideias socialistas, mas ele, essencialmente falando, ele não seria equiparado, por exemplo, a alguém que, sei lá, inspirado na União Soviética. Apesar de que, de fato, havia realmente alguns membros do governo Roosevelt que eram inspirados na União Soviética, porque a União Soviética virou até uma moda, tá? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é o socialismo do tipo soviético, não é nem mesmo o nacional-socialismo alemão, tá? Que também tem aspectos, porque agora a pessoa fica dizendo assim, parece aquela história da batata quente, sabe? Você tem a batata quente na mão, aí você joga a batata quente pro outro, aí fica daquele jogo. É de direita, é de esquerda e tudo mais. Tá, mas o que define uma direita alemã e uma esquerda alemã? Eu diria, na minha experiência, e olha que eu fiz um curso sobre o Hitler, que o regime nacional-socialista, ele é um amálgama de várias tendências políticas, né, que unem o nacionalismo, que vem da tradição liberal alemã, o nacionalismo, e que foi encarnado na Prússia, e a Prússia era um estado militarista, dirigista, tá? E ao mesmo tempo, né, desse aspecto nacionalista, os aspectos socialistas até revolucionários, que podem ser encontrados na esquerda, embora tendo um paradigma de um nacionalismo racista, ou seja, um socialismo nacional. Esse casamento do nacionalismo e do socialismo, por incrível que pareça, e nós entendemos que o nacionalismo é uma reivindicação liberal, de passagem. Mas você tem, por exemplo, no final do século XIX, alguns partidos sociais-democratas aderindo a um socialismo nacional. Nós temos, inclusive, um teórico que podemos dizer que inspirou muitas coisas do nacionalsocialismo, que é o Oswald Spengler. O Spengler escreveu um livro chamado Sozialismus und Prussianismus, Socialismo e Prussianismo, ou Prussianidade, no castelhano seria Prussianidade, né? E ele fala, por exemplo, que nós temos que contrapor ao capitalismo liberal inglês britânico, e seguindo a velha tradição alemã, nós temos que casar, ou seja, a mentalidade socialista prussiana, ou seja, um socialismo nacional, né? Um socialismo da virtude de servir ao Estado e ao Volk, né? Ou então, como ele chamava, Kultur contra Civilização, né? Então, veja, essa dinâmica, ela destou um pouco da tradição da esquerda em alguns pontos, assimila alguns pontos da esquerda e assimila alguns pontos que eram tradicionalmente ligados à direita alemã. Então, essa história de dizer o nazismo é de direita, o nazismo é de esquerda, isso não muda o fato de que há movimentos políticos que podem casar tendências altamente contraditórias e que fogem um pouquinho desse maniqueísmo esquerda e direita. O próprio movimento fascista é assim. O movimento fascista, ele casa alguns elementos do liberalismo italiano, que no caso é o nacionalismo, que é protagonizado pelos liberais, e basicamente, claro, quando você cria um nacionalismo, você cria também um Estado centralizador. Os Estados nacionais são centralizadores, isso nós temos que ver. E nós temos também um outro aspecto que o próprio Mussolini pega, que são, claro, tem aspectos socialistas, e tem aspectos também, porque o próprio Mussolini era um socialista radical, né? Um socialista de esquerda, mas ele consegue captar, através do espírito da sua época, que o nacionalismo é um elemento muito forte de mobilização, e ele se inspira, inclusive, num teórico socialista, que é o Jorge Sorel, que escreveu Reflexões sobre a Violência, e que o nacionalismo é um mito mobilizador. Então vamos casar os dois aspectos. Os aspectos que eram caros a uma direita nacionalista para uma esquerda socialista e assim sucessivamente. Então você tem amálgama de tendências políticas que podem ser
absorvidas tanto pela esquerda política como pela direita política. Dentro, claro, de certas finalidades ideológicas e etc. Então, essa simplificação direita-esquerda, toma batata quente, isso não se aplica. A política é muito mais nebulosa, é muito mais complexa. Não, bom, aí a gente também vai falar da redemocratização, mas é você olhar quem saiu as figuras mais fortalecidas desse período. Se fosse algo tão oposto assim à esquerda, algo que tivesse perseguido tanto, como que a esquerda saiu tão fortalecida desse período? Exatamente, saiu lá do pântano, ou melhor, zumbis ressuscitaram para a política. Quem que ressuscitou o Brizola? Foi a anistia, né, em 1979. Então, aquelas figuras que estavam esquecidas já retornaram para a política. Quem foram os grandes líderes da redemocratização do Brasil? Ulisses Guimarães, da oposição. Miguel Arraes, comunista, foi pro exílio em Paris, duro ir pro exílio em Paris, né? O Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso, todo mundo que foi perseguido, Tancredo Neves, todo mundo que foi perseguido na ditadura esquerdista foram os que triunfaram. Então a ditadura não venceu os comunistas, ela deu vitória para eles. E o que a gente tá falando também não que a ditadura seja um regime estritamente comunista, não era. Era um regime à esquerda. Mas dentro da esquerda existem várias notas. Então, aí também as pessoas têm um problema, eles acham que esquerda é sinônimo de marxismo, não é? O socialismo é gênero e aí nós temos várias espécies. Esquerda é gênero e nós temos várias espécies. Então, historicamente teve socialismo à moda chinês, socialismo soviético, socialismo cubano, socialismo venezuelano. E aqui nós tivemos no Brasil um socialismo sui generis aplicado por militares que se diziam anticomunistas. O próprio positivo. Não, aqui é o seguinte, ele pegou a palavra socialismo e adaptou a qualquer coisa que ele chama de intervencionismo, dirigismo e etc. Isso é uma simplificação da realidade muito desastrosa, no meu entender, e principalmente para um homem que tem um conhecimento histórico que não é pouco, tá? Mas aí ele já cai num problema sério de ideologia. Vejamos, vamos analisar essa questão até do que ele falou da promoção dos comunistas. Não é que os militares quisessem promover os comunistas, tá? Eu acho que os militares não tiveram uma visão muito esmerada das táticas dos movimentos comunistas. E também, os militares, talvez por uma visão positivista, que é uma visão tecnicista, né? Uma visão muito racionalista, às vezes, eles não tiveram a sutileza de perceber a sofisticação intelectual dos socialistas no que diz respeito à questão da cultura, não somente de Gramsci, como Escola de Frankfurt e muitos outros, né? E são autores extremamente sofisticados, de passagem. Então, os militares não tiveram, talvez, imaginação suficiente para isso, e eles acreditavam muitas vezes que com a anistia voltasse, digamos assim, uma sociedade dentro de uma democracia liberal, né? Uma sociedade pluralista, digamos assim, né? Então, eles acreditaram nisso. É isso que me parece bastante justificável que eles tenham tolerado e até aceito que a esquerda dita moderada, que nada de moderada não tinha nada, né, mas que trabalhava com a cultura, fosse um contrapeso à esquerda radical. Isso pelo menos é o que se fala do Golbery de Couto e Silva, que era o Maquiavel às avessas, não sabia muito bem pensar política, né? Mas essa era a ideia, né? Só que, evidentemente, num ponto ele está certo, que a direita perdeu. E também o próprio regime militar muito ensimismado do poder, porque também tem um outro aspecto dos militares que eles gostaram do poder. Então eles acabaram sacrificando a direita política no âmbito civil, porque eles se sentiam ameaçados em torno disso. Então eles queriam o poder realmente centralizado para eles, tá? Mas isso está muito longe de você rotular de socialista, né? Não, no sentido como ele está rotulando. Dirigista? Sim, Estado dirigista. Autoritário? Sim, como de fato era um regime de exceção, dentro de uma situação de exceção. E também estatizante, até certo ponto, sim. Mas não necessariamente obedecia a uma credencial ideológica socialista, no sentido pleno da palavra, né? Eles não eram socialistas do ponto de vista ideológico. Eles eram simplesmente nacionalistas e tinham uma visão autárquica de economia e de Estado, né? Que era uma moda comum naquela época. Isso que a gente tem que entender, né? Até mesmo essa visão autárquica você vê nos Estados Unidos. Visão dirigista. Na verdade, o dirigismo ele foi uma tendência que do pós-guerra. Na Europa, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul o que era? A Coreia do Sul era um regime autoritário. Um regime autoritário, dirigista, que fortalecia empresas mistas para fortalecer o desenvolvimento econômico. E detalhe, a Coreia do Sul de fato saiu da miséria, né? Passou até o Brasil. Mas vamos lá. O ativismo é uma ideologia derivada da esquerda. Então, a ideologia dos militares. O Augusto Conte era braço direito do Saint-Simon, socialista utópico. Boa parte do sistema positivista, centralizador, estatizante, tecnocrata, tem notas socialistas. Vamos lá. O Augusto Conte não era um tanto simpatizante do socialismo, não. Ele era bastante crítico do socialismo.
Mas é aquela história. O Augusto Kant tinha um pecado mortal, que ele realmente acreditava num estado técnico baseado numa visão cientificista da realidade através do positivismo. Né? Isso é verdade. Mas a partir daí você colocar tudo numa salada como se fosse socialista, alto lá. Né? Alto lá. Isso é muito relativo. Ainda que Augusto Comte fosse secretário de Saint-Simon, e Saint-Simon não somente inspirou o socialismo, isso é um erro. Saint-Simon inspirou até mesmo a indústria moderna. Muita coisa da indústria inglesa e norte-americana foi aproveitada por Saint-Simon baseada numa racionalização do trabalho e racionalização da indústria. Então, Saint-Simon não é somente um socialista utópico. Saint-Simon influenciou até série de produção. E olha que, claro, a visão de Saint-Simon é uma visão horrorosa, né? Que essa tecnocracia racionalista, de fato, é o que influenciou o Brasil, mas através do positivismo. Isso é verdade. E talvez, pelo fato de eles serem positivistas, faltou um pouco de imaginação para perceber outras nuances culturais. Porque, por exemplo, os militares também prejudicaram a educação brasileira. Por um lado, eles expandiram a educação, né? Por exemplo, muito do projeto de educação de massa é militar, tá? Mas, por outro lado, eles negligenciaram os aspectos humanísticos. Então, eles se preocupavam muito com a questão técnica, porque tem que formar mercado de trabalho para essas pessoas e tudo mais. Então, eles negligenciaram os aspectos propriamente culturais, intelectivos, né? Foram muito estreitos nessa mentalidade, e eles acabaram dando realmente espaço para os comunistas. Eles aproveitaram esse vácuo e tomaram. Vamos lá. Agora vamos caminhando para a reta final. Tem algo importante para pontuar sobre o governo Figueiredo? O governo Figueiredo, ele pegou, como se diz na gíria, uma bucha, né? Por quê? Porque todo o desenvolvimentismo do Brasil foi baseado, como foi dirigismo estatal, né? Não foi feito pela livre iniciativa, foi muito feito à custa de endividamento externo, né? Os capitais, o Brasil cometeu um erro, né? Sei que foi erro, não foi combinado, né? Que é tomar muito empréstimo. Só que quem controla os juros é quem empresta o dinheiro. Isso é um absurdo. Então, o Gabriel vai me emprestar dinheiro e ele que vai definir as taxas de juros. Eu não vou pegar empréstimo com ele. Ele que vai. E foi isso que aconteceu com o Brasil e com outras nações. O Brasil tomou empréstimos internacionais e aqueles que cuidam dos juros, né, a disciplina dos juros, é definida por eles mesmos. Troca de miúda, é lógico que é a coisa mais complicada do que isso. Em resumo, o Brasil tomou muito empréstimo internacional, forçou um desenvolvimentismo estatal. Aí o que acontece? Os juros começaram a subir, a onda de desenvolvimento do Brasil, mesmo questões demográficas também, acabou nos anos 80. E aí o Brasil, então, entrou numa fortíssima recessão e a inflação disparou no governo do João Figueiredo. O João Figueiredo era muito amigo do Golbery, né? Ele tinha trabalhado com o Golbery, depois ele se distancia do Golbery, né? Mas ele era também muito ligado ao gás, ele estava nessa linha do gás de abertura lenta e gradual. Mas ele pegou o último, né? A cauda final do governo militar com uma fortíssima crise econômica e herança desse desenvolvimentismo. Como é que deveria ter sido o desenvolvimentismo? Na mão da empresa privada, claro. Se o empréstimo internacional está barato, a empresa privada que vai lá atrás. Ó. Se a coisa der errado, a empresa privada que paga, e não os brasileiros no meio de imposto e de inflação. Né? Olha, seu Marcelo Haddad, o senhor está sendo muito simplista. Primeiro, quando o governo militar começou a pegar empréstimos de capital estrangeiro, esses empréstimos ainda eram baratos. O que fez mudar o paradigma dos empréstimos internacionais foi a crise do petróleo de 1973. Então veja que até aí o Brasil tinha juros baixos, relativamente baixos, se não me falha a memória, eu posso estar errado aqui, tá? Mas ele tinha juros relativamente baixos, mas foi as crises do petróleo, né, em que os árabes praticamente chegaram a controlar uma boa parte das divisas econômicas. Felizmente eles não tinham bancos para isso, eles botavam nos bancos ocidentais, mas a alta do petróleo realmente prejudicou o Brasil, tá? Aí, claro, aí nós podemos ver os problemas do desenvolvimentismo econômico, né? A megalomania da visão militar de achar que os empréstimos seriam eternos. E, claro, quando havia um processo de endividamento maior e um processo de ameaça de risco de não pagamento, dentre outras coisas, houve também uma explosão dos juros, e sem prejuízo do fato também de que os bancos especulavam horrores, sugando o Estado brasileiro, que estava num delírio desenvolvimentista. E, portanto, depois, quando aconteceu nos anos 80, nós temos a estagflação. Eu vivi a estagflação. Os meninos aqui, esses meus meninos aí que estão vendo agora, esses meninos de 20, 30 anos de idade, nunca viram, por exemplo, uma economia em que mudava de preço toda hora. Hoje nós temos sim um problema inflacionário sério, mas na minha época era muito pior, né? Muito pior, pelo menos nos anos 80, quando eu era criancinha e tal. Tinha uma nota de R$200 e R$200 comprava uma bala de menta. Às vezes você pagava uma casa por 100 milhões de cruzeiros e assim sucessivamente, era zero para todo lado, né? Então houve realmente um processo de desenvolvimento e também um processo de esgotamento desse modelo.
Por quê? Porque ele é um processo desordenado. Ele é um processo que cai, inclusive, numa megalomania desse Estado dirigista. E nisso eu posso até concordar que foi um grande erro dos militares. Tá? Mas ninguém pode negar o fato de que muita coisa das estruturas do setor energético, como também do setor industrial, e até mesmo também das estradas, etc. Tudo bem que as estradas não são maravilhosas, mas, por exemplo, toda a criação da estrutura para a industrialização do Brasil foi necessário empréstimo internacional. Por quê? Porque o Brasil não tinha poupança interna. O Brasil não tinha capital interno. Então tinha que pegar dinheiro de empréstimo estrangeiro para financiar isso. Então, pressupor que a iniciativa privada teria que pegar empréstimo internacional para investir em alguma coisa, quando na verdade precisaria de uma estrutura energética, tá, para que essa empresa privada se desenvolvesse, isso é de uma ingenuidade tremenda. É uma ingenuidade que realmente não entende basicamente como foi o desenvolvimento econômico brasileiro. Eu acho que o dirigismo estatal é problemático. Tá? Ele tem aspectos positivos e negativos. Tá? Por exemplo, foi necessário construir Itaipu? Foi. Foi necessário construir Tucuruí? Foi. Foi necessário construir inúmeras estruturas, telefonia e etc. e tudo mais? Sim, foi. Tá? Mas esse sistema acabou esclerosando, ele acabou se esgotando. Por quê? Porque ele é um sistema que tem uma propensão a engessamento se não houver uma flexibilização. Tanto é verdade que nos anos 80 a gente viveu uma estagflação porque o governo já não tinha mais dinheiro, o governo já não tinha mais empréstimos baratos, né? Pelo contrário, eram empréstimos de juros altos e os bancos ficaram maravilhados, e até hoje ficam, né? Porque a gente paga um dos juros mais altos do mundo, é uma verdadeira roubalheira do Estado brasileiro. Mas seja o que for, o fato é o seguinte: o mal da análise do Marcelo Andrade é a simplificação. É um processo de simplificação baseado em vieses ideológicos. Basicamente isso. Vamos ver se termina agora. Bom, o pessoal pediu pra ler um superchat aqui do Burraldo. Que assim. Ele fala: boa tarde, professor e demais. Segue pergunta e sugestão. É verdade que boa parte das Forças Armadas tem pensamento positivista? Porque a gente falou, sugestão fazer um vídeo específico sobre o positivismo. Tá bom. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo. Bom, já acabou. Vamos chegar a umas seguintes conclusões. Primeiro, a visão do Marcelo Andrade, embora ele se diga um conservador católico, ou tradicionalista que seja, mas é uma visão liberal. É uma visão liberal. E detalhe, com uma grande sementeira libertária. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando ele expõe a questão da Idade Média, né, da economia medieval, eu fiquei até um pouco decepcionado, porque eu acreditava que ele soubesse alguma coisa, mas ele não sabe. Ele simplesmente idealizou uma Idade Média que não existe. Né? Uma Idade Média do livre mercado. Né? E na verdade não existia esse conceito. A ideia do mercado estava sempre atrelada a formas corporativas e associativas. A cidade, a corporação de ofício, entre outras coisas. E a relação econômica obedecia a essas relações corporativas. Já começa por aí. E que implicam certas limitações também à atividade econômica. Tá? Outro aspecto. A moralidade medieval. A moralidade medieval não pensava em termos de lucro, de crescimento econômico, essas coisas. Isso não era uma preocupação do medieval. Pelo contrário, havia inúmeros valores restritivos de atividades econômicas, justamente por questões morais e éticas. Por exemplo, a usura. A usura era bastante condenada no mundo medieval. E por quê? Aliás, muitas pessoas vão criticar, não, mas é absurdo a crítica da usura. Olha, se não fosse a condenação da usura, haveria um problema sério de quase que escravidão, por exemplo, dos camponeses. Foi justamente o fato de haver limitações legais à usura, ou costumeiras, né, porque não havia lei propriamente dita, mas era uma lei do costume, haveria certos surtos especulativos, como de fato houve quando há um processo de desagregação das terras, dos sistemas de terras medievais, por exemplo, quando os burgueses começam a comprar terras, por exemplo, né? E vejam que essa política de amortização das terras, né, que é muito comum, inclusive, das histórias da ascensão do liberalismo, seja na França, seja em Portugal, em Espanha, você tem todo um processo de desagregação do campo, de expulsão do campesinato, como aconteceu na Inglaterra, né? Só que até pior, porque o Estado, olha só que coisa interessante, o Estado liberal confisca os bens da igreja, vende os bens da igreja até a preço vil para os burgueses compram essas terras. Na França foi até pior, tá? Na Espanha aconteceu isso, a mesma coisa, a mesma putada. Os caras roubam as terras da igreja, né?
fazem, por assim dizer, uma reforma agrária, digamos assim, às avessas, em que os burgueses compram as melhores terras, especulam sobre a terra, tá? Ou seja, a terra se torna mercantilizada, tá? E, portanto, claro, isso desestrutura a estrutura campesina. Na França, o Estado francês revolucionário confisca as terras da igreja e transforma lastro de moeda que eles eram os assignates. Os assignates eram aquela moeda vagabunda francesa, mas o que acontecia com essa moeda vagabunda? Havia uma especulação desenfreada de terras da igreja e isso, claro, afetou a estrutura agrária da França, né, por conta disso. Havia uma especulação absurda, porque os assignates não valiam porra nenhuma, e às vezes um cara que tinha muito dinheiro por outro tipo de moeda podia comprar vários assignates e ter preço de terra a preço vil pelo Estado francês. O Estado francês criou os assignates como uma espécie de título de dívida pública, criando lastro nas terras da igreja que eles acabaram de roubar. Os liberais fizeram isso. E assim sucessivamente. Então vejam que a intervenção estatal na economia capitalista ela é uma constante. Ela é uma constante. Claro que você pode dizer que existem gradações maiores de intervenção e menores de intervenção, e isso obedece a inúmeros imperativos, pode ser imperativos tecnológicos, imperativos de organização. Claro, o Estado no século XIX tem uma organização totalmente diferente da de hoje. Pô, você tem um sistema tributário nacional lá que pega o seu CPF lá e pode tributar e ainda sabe o que você tem, né? Isso no século XIX não existia, por exemplo. Mas veja que o poder do Estado é cada vez maior, né? E por outro lado, né, já pegando essa questão da esquerda e direita, rotular o regime militar de esquerda porque houve censura, porque houve maior intervenção ou certo dirigismo estatal, não consegue explicar, por exemplo, governos que podemos dizer tradicionalmente de direita, que também tiveram políticas dirigistas. Isso também não explica o fato de que existem governos liberais que são dirigistas também. E o capitalismo liberal foi dirigido até certo ponto, para facilitar a própria economia de mercado, para destruir as antigas barreiras, né, as antigas formas tradicionais de vida que eram elementos que limitavam a liberdade de mercado propriamente dita, ou pelo menos o juízo propriamente dito dessa maximização dos lucros, dos investimentos e etc. Né, que levam um processo de desestruturação social muito grave, diga-se de passagem, se não houver, evidentemente, alguma contenção de certos abusos ou algum tipo de regulamentação. É o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra do século XIX. Então, quando há um processo de desestruturação do campo para as cidades, né, há também um processo de regulamentação do trabalho que antes não existia, porque os trabalhadores ingleses começam a ter certos ofícios que até então não existiam. E que, portanto, acaba alargando o poder do Estado, porque já não existem outras entidades intermediárias que possam realmente contrabalançar esse poder. Então eu digo, o capitalismo e a centralização do poder estatal é uma constante. Não estou dizendo que, evidentemente, obedeça uma mesma lógica. Pode haver um capitalismo mais descentralizado ou coisa parecida, né? A ideia dicotômica do liberal entre sociedade civil e Estado apenas se esquece de dizer que para criar essa dicotomia entre sociedade civil e poder público, entre público e privado, da forma como entendemos modernamente, ela precisou basicamente angariar todo o poder político numa única entidade, coisa que não existia na Idade Média. A Idade Média você tinha vários poderes políticos intermediários concorrendo e se equilibrando entre si, e até brigando entre si. Tanto é verdade que, por exemplo, quando nós falamos de uma monarquia medieval, a monarquia medieval tinha tantas associações intermediárias antagônicas e equilibrando entre si, que o poder real era muito fraco, diga-se de passagem. Mas é isso. É isso. Então é uma ingenuidade tremenda. E eu acho que falta uma leitura sociológica da economia. Uma leitura sociológica que eu vejo, por exemplo, em certos comentaristas marxistas. Não que os marxistas estejam certos, tá? Não estão, em muitos aspectos. Mas eu acho que a leitura que o Marcelo Andrade faz me parece uma leitura bastante enviesada. Uma leitura que não é muito tradicional, é uma leitura liberal, já começo reiterando aqui. E, no meu entender, uma leitura um tanto ingênua da economia de mercado, como também da economia medieval. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.